Vamos lá então, meu povo. Aula do dia 25/5, vamos retomar os trabalhos. Nós já regularizamos as nossas aulas, então vamos agora para a aula do dia 25/5 sobre Alexis de Tocqueville. Então, vamos lá. A aula passada foi sobre Montesquieu, e agora vamos continuar com outro francês, com outro pensador político francês. Vamos falar agora do Alexis de Tocqueville. O material já passei para vocês, material escrito, e vamos agora falar um pouco sobre esse autor, que tem características bem parecidas com a do autor que nós vimos antes, que é o Montesquieu. Eles têm algumas características que se tocam. Eu destacaria inicialmente basicamente duas. Ambos são franceses, né? Eles possuem uma origem comum do ponto de vista nacional, e então, ambos são liberais, ambos podem ser enquadrados dentro de uma matriz política liberal, mas não é esse liberalismo bizarro que tem hoje no Brasil, não, tá, gente? É um liberalismo puro sangue, que estuda, que se dedica, não um liberalismo que acha as coisas como nós fazemos hoje no Brasil, tá? E uma outra característica importante, que eu acho que é comum entre eles, além da nacionalidade francesa, além dos dois pertencerem a uma mesma tradição liberal, é que ambos têm um método de trabalho muito parecido. Tá? Nós vimos lá no Montesquieu, por exemplo, um autor chamado Raymond Aron considera o Montesquieu o primeiro dos sociólogos, porque ele tinha aquela perspectiva de examinar as teorias a partir de dados empíricos, né, de dados reais, e ela conhecer determinados países, examinar esses países e as suas culturas, tradições. O Tocqueville vai ter também a mesma pegada, a mesma metodologia. Tá? Então, o mesmo Raymond Aron também considera o Tocqueville um autor de sociologia, ou seja, um autor que foi ao encontro dos países, das instituições, conheceu esses países e instituições e tentou, a partir dessas experiências, fazer análises políticas, teóricas, e extraindo dessas instituições reais, empíricas, alguns dados importantes, alguns conceitos gerais. Então vamos lá, falar rapidamente sobre a biografia do Alexis de Tocqueville. Ele é um autor, então, do século XIX, 1805 a 1859. Ele era francês, como eu acabei de dizer, falta ali um acento, depois vocês corrigem. Filho de aristocracia, então, ou seja, ele vem de uma classe, aspas, rica, né, uma classe importante, educada. O pai dele foi soldado da Guarda Constitucional do Luís XVI, isso não é pouca coisa, tá? Um soldado, um militar de uma guarda constitucional mais próxima, de uma guarda pessoal até, né? Acho que o termo aqui é guarda pessoal, tirem ali constitucional, acho que o termo mais correto é ali guarda pessoal, de um monarca absolutista, como foi o Luís XVI. Isso é um status importante para esse sujeito, que era o pai de Tocqueville. Os seus pais escaparam da guilhotina, lembrando que o Luís XVI, tá, é bem dizer, o último rei da França. A Revolução Francesa vai ocorrer sob a batuta do Luís XVI, e ele será guilhotinado, o próprio Luís XVI. Tá? Porém, o avô de Tocqueville não escapou da guilhotina e foi lindamente guilhotinado durante a Revolução Francesa. Tocqueville, então note-se que o Tocqueville está dentro de uma família próxima ao regime monárquico, tá? Ainda muito vinculada às tradições aristocráticas do modelo monárquico, e isso é uma característica que, de certa forma, fica para o Tocqueville. Né? Nós somos filhos de uma época, nós somos filhos de uma tradição, as características e os costumes das nossas famílias passam para nós. Tá? E essa característica monárquica, aristocrática, ainda, de certa forma, existe em Tocqueville. Obviamente, de uma forma mais depurada, mas ele ainda tem raízes muito próximas a esse modelo aristocrático monárquico.
Ele é um autor importante para a teoria política, é um autor importante para a história, tá? Ele tem formação jurídica, então ele é formado em direito, assim como Montesquieu era. Tocqueville exerceu cargos públicos, tá? Ele foi deputado na França a partir de 1839. Em 1849, ele exerceu um cargo no executivo, foi ministro dos Negócios Exteriores. Porém, em 1851, ele cai com o golpe, tá, que ocorre na França. Ele morre de tuberculose em 1859. Então, aqui é importante, ele tem uma base teórica, mas ele também vai ter uma experiência prática. Isso é interessante dentro desse autor. Né? Ele vai ter também uma experiência prática, assim como Maquiavel teve também. Né? Inclusive, ambos exerceram cargos aí em relações voltadas a negócios internacionais. Maquiavel também tinha uma função pública voltada a essas relações internacionais. Obras de Tocqueville, obras importantes, livros importantes. O livro mais importante dele, certamente, é A Democracia na América. O primeiro volume é 1835, o segundo volume é de 1840. Tá? É um estudo extenso, é um estudo volumoso, onde ele faz uma análise das instituições, da cultura que ele veio a conhecer nos Estados Unidos. Tá? Nos Estados Unidos. Nós vimos no vídeo anterior sobre os federalistas, fizemos um vídeo bem rápido sobre federalistas, mas na época os Estados Unidos era a grande novidade política e social do momento. Tá? Era um país ex-colônia da Inglaterra, um país que tinha se separado da Inglaterra e estava construindo um modelo político e social com características muito originais, com características muito próprias. Então, para os europeus, principalmente, França, que se concentrava ali no momento histórico, a maioria dos estudiosos de ciência política, de teoria do Estado, os Estados Unidos apareciam como um caso extremamente pitoresco e interessante. E o Tocqueville, usando aquele método parecido com o Montesquieu, viajou para os Estados Unidos, ficou um período lá, conhecendo as instituições, os costumes, as tradições, os modelos jurídicos norte-americanos, e a partir desse conhecimento, desse contato que o Tocqueville fez com a experiência norte-americana, ele escreve o livro A Democracia na América. Tá? Outro livro importante do Montesquieu, do Tocqueville, é O Antigo Regime e a Revolução. Nesse caso, o Tocqueville ele fala mais sobre a experiência no seu próprio país, que é a França, que, analisando os impactos da Revolução Francesa na estrutura constitucional, na estrutura administrativa da França, principalmente apontando que muitas das estruturas do antigo regime monárquico permaneceram mesmo após a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa veio com a bandeira de mudar o mundo, mas muita coisa ela não mudou, ela aproveitou daquele modelo antigo que tinha da monarquia. O Tocqueville foi o primeiro autor de nome relevante a cunhar o termo social-democracia, porém a teoria da social-democracia vai ser desenvolvida bem depois, né? A teoria da social-democracia ela tem um desenvolvimento mais para o final ali do século XIX, se consolidando ali no século XX. Aqui uma impressão do Raymond Aron sobre o Tocqueville, dizendo que ele é um autor interessante justamente porque ele é meio que inclassificável, né? Ele é muito liberal para o partido de onde ele provém, não muito entusiasta por ideias novas aos olhos dos republicanos. Ele não foi adotado nem pela direita e nem pela esquerda, permanecendo suspeito a todos. Eu diria que esses são os autores, os teóricos mais interessantes de se estudar. Esses caras que são odiados pelos dois lados. Eu acho que esses são os mais pitorescos, pelo menos para mim, são os autores que mais me despertam a atenção. Eu gosto desses caras que ninguém gosta deles. A esquerda odeia, a direita odeia. Para mim, são as pessoas que fazem
análises mais interessantes e menos ideológicas, tá? Eu gosto desse tipo de autor. Mas então vamos lá. Basicamente, qual que é o objeto de estudo de Tocqueville? Qual que é a preocupação que Tocqueville tem? Como eu venho dizendo a vocês já desde fevereiro, ninguém acorda um belo dia e diz, vou escrever uma teoria. As pessoas, elas estudam, elas desenvolvem sistemas teóricos porque ela, na maioria das vezes, tem preocupações práticas. Elas têm assuntos a enfrentar, ok? Hoje, na academia, nós chamamos isso de objeto de estudo, problema de estudo, campo de estudo, tá? Basicamente, qual que é esse objeto, qual que é esse campo de estudo do nosso amigo Tocqueville? A ideia dele é analisar as consequências da Revolução Francesa, tá? E isso ele vai desenvolver na obra O Antigo Regime e a Revolução, e também analisar como que é esse novo modelo político que está surgindo na América do Norte, nos Estados Unidos. Isso desperta muita atenção em Tocqueville. A análise que nós faremos de Tocqueville é apenas nesse segundo aspecto, tá? Por uma questão de tempo, não vai dar para a gente analisar as consequências da Revolução Francesa para a estrutura constitucional administrativa na França. Então, nós vamos nos debruçar sobre as impressões que Tocqueville tem sobre esse novo modelo político que está surgindo e é a grande coqueluche do momento, a democracia, tá? Então, é importante destacar que ele está vivendo num momento histórico de democracias em formação. As democracias estão começando a se formar, tendo em vista a superação daquele modelo absolutista, monárquico, pelo menos em teoria. Nós temos, então, a forma democrática como uma grande novidade para a época. Isso é interessante, porque hoje nós falamos em democracia e é muito óbvio para a gente falar em democracia. É muito óbvio. É como se existisse a única forma de governo, só a democracia. Porque nós somos criados dentro desse meio democrático, né? Todos nós nascemos já em um mundo, pelo menos teoricamente, pretensamente democrático. No entanto, na época histórica de Tocqueville, até um pouco antes, a democracia não era vista da forma otimista e óbvia como nós a vemos hoje. Tá? Até mesmo na parte teórica, no plano teórico, se vocês pegarem os clássicos da teoria política da antiguidade, Platão, Aristóteles, tantos outros, eles não vão ver a democracia assim com bons olhos. Por razões históricas da época deles, tá, gente? Que infelizmente não dá tempo da gente entrar. Mas, a bem na verdade, eu costumo dizer que a democracia, o regime democrático, ele nasce na Grécia, morre na Grécia, e ele vai vir surgir como um tema de debate da teoria política somente ali por volta do século XVII, século XVIII. Tá? E no século XIX ele se consolida como o grande tema político. Mas olha só o tamanho do hiato que esse tema ele fica... Não que ele não existia, tá, gente? Ele existia, mas não existia assim com uma grande preponderância. Então, a democracia do ponto de vista teórico nasce, morre na Grécia e ressurge assim com grande intensidade como um principal tema de debate, justamente nesse momento histórico do nosso amigo Tocqueville, ali no século XIX, meados do século XIX, muito embora acho que já dá para criar pistas disso já ali no século XVIII, no final do século XVIII. Então, o nosso amigo Montesquieu, de certa forma, ele vai tentar conceber um tipo ideal de democracia, tá? Um modelo conceitual do que é a tal da democracia. Então, eu estou usando o termo tipo ideal aqui, que é um conceito weberiano, mas vocês não viram Weber, acho que nem vão ver. Então, a ideia o tipo ideal seria um conceito teórico, extraído a partir de dados da realidade. Tá? Então, é um conceito teórico que é extraído de elementos da realidade, e esse conceito ele representa uma certa pureza
do ponto de vista teórico, por isso que tem esse conteúdo heurístico, né? Ele serve como um elemento de pesquisa. Então, o Tocqueville ele busca conceber um tipo ideal, um conceito teórico do que é democracia. Esse novo modelo, essa nova novidade que surge ali naquele momento. O maior problema para Tocqueville, quando ele vê essa gigantesca democracia surgindo na América do Norte, é justamente a noção de que como os sistemas democráticos vão conjugar dois valores que para ele, para o momento histórico dele, são extremamente importantes: a liberdade e a igualdade. Como que esse modelo teórico democrático, como essa proposta política que vem surgindo agora, vai conseguir conjugar esses dois elementos: a liberdade dos indivíduos e a igualdade dos indivíduos. Tá? A democracia, na visão dele, é um sistema que inegavelmente gera igualdade. Porém, a maior preocupação dele é: será que ela também, na mesma medida, vai manter a liberdade e gerar também liberdade? Então, na visão do Tocqueville, necessariamente a democracia vai igualar as pessoas. A dúvida dele é: será que o preço dessa igualdade será o sacrifício da liberdade? Essa é a grande questão na cabeça do Tocqueville. E é importante dizer aqui, o que ele está falando com igualdade, tá, gente? A igualdade não necessariamente é uma igualdade do ponto de vista socialista, do ponto de vista de igualdade de riquezas. Não é isso, tá? Em nenhum momento o Tocqueville acredita que a democracia vai gerar um socialismo, uma igualdade de patrimônio entre todos. Não é, tá? O que ele está visualizando de igualdade, primeiro, é do ponto de vista jurídico. Tá? Não esqueça que ele vem, o mundo anterior a Tocqueville é um mundo aristocrático, monárquico, pautado pela desigualdade jurídica. Tá? Os sujeitos eles eram definidos do ponto de vista jurídico a partir, não deles, enquanto indivíduos, mas a partir do estamento em que eles faziam parte. Se eram nobres, se eram pertencentes às forças militares, se eram pertencentes ao clero, se eram pertencentes à burguesia. Esse é o mundo antes de Tocqueville. O mundo pós-Tocqueville, o mundo do Tocqueville, principalmente após a Revolução Francesa, é um mundo onde essas diferenças entre as pessoas, a partir de estamentos, tende a implodir. E os indivíduos passam, então, a ser todos iguais perante a lei. Tá? Então, a primeira questão que o Tocqueville detecta na democracia é exatamente essa: a igualdade de todos perante a lei. Algo que nós já vimos lá em Rousseau. Tá? Independentemente se é bonito, se é feio, se é preto, se é branco, se é japonês, se é rico, se é pobre, independentemente disso, todos são iguais perante a lei. Isso é uma característica típica da democracia que o Tocqueville está vislumbrando naquele momento histórico, tá? E ele diz, necessariamente a democracia vai gerar esse sistema de igualdade. Não tem como falar em democracia sem esse princípio de igualdade jurídica, onde todos são iguais perante a lei. Mas também, isso não pode ser sonegado, no pensamento de Tocqueville, de certa forma, ele também está vislumbrando que a democracia vai trazer, tá? Principalmente levando em consideração a noção de fim da escravidão, de liberdade de contratar. Ele está vislumbrando que o regime democrático, de certa forma, ele vai tender a diminuir as desigualdades econômicas também. Não é que ele vai promover uma igualdade econômica entre todos. Não. Tá? Mas, de certa forma, esse modelo democrático, principalmente pautado na liberdade de contratar,
no fim de um regime escravocrata, ele acaba, de certa forma, reduzindo as desigualdades econômicas. Reduzindo, não eliminando, beleza? Só que para ele a grande curiosidade é: qual que é o custo desta igualdade? Será que vai ser o fim da liberdade? Beleza? Então, a ideia dele é pensar uma democracia com igualdade e com liberdade. Para ele, a liberdade e a igualdade não são necessariamente contraditórias, tá? Essa combinação em um regime democrático de democracia e liberdade será plenamente possível. Mas isso depende da organização constitucional de cada país. Tá? Depende da organização constitucional de cada país. Depende a cada país, informação naquela época, pensar as suas instituições constitucionais para, assim, equilibrar essas duas grandes potências, a liberdade e a igualdade. Se os países não souberem organizar a partir das suas próprias condições e circunstâncias sociais, definir modelos constitucionais que equilibrem essas duas forças, de fato, essa igualdade inerente à democracia vai eliminar a liberdade. Eu diria, não sou um profundo conhecedor de um outro autor, agora bem mais moderno, chamado John Rawls. Eu diria que, de certa forma, o Tocqueville ele acaba lançando ideias que no futuro serão muito bem desenvolvidas por esse grande teórico que é o John Rawls, mas isso já é década de 70, Estados Unidos, ok? E nós, infelizmente, não teremos tempo de falar sobre John Rawls. Beleza até aqui? Então, o que o Tocqueville é extremamente importante para trabalharmos? Ele acaba advertindo a todos nós sobre as vantagens e os riscos decorrentes de defeitos da democracia. Tá? Essa democracia que ele vê surgindo naquele momento histórico, que é a grande novidade, que é a grande coqueluche do momento, que é a democracia norte-americana, ele diz, olha, pode trazer muita vantagem, certamente. Porém, se ela não for bem pensada, se ela não for bem constituída, com instituições concretas, tá? Ela tem defeitos, e se a gente não conseguir corrigir esses defeitos da democracia, justamente com uma teoria constitucional concreta, com instituições concretas, essa democracia pode ser um tiro pela culatra. Tá? Ela tem vantagens, mas ela tem riscos. E se esses defeitos não forem devidamente mediados e solucionados, ela pode ser um grande problema. Beleza? Até aqui? Tudo certo? Qual que é o método de trabalho de Tocqueville? Muito parecido com aquele que nós vimos de Montesquieu. Tocqueville ele é muito avesso a abstrações. Ele critica muito os naturalistas por esse método de abstrações muito generalizantes. O método dele é muito parecido com o de Montesquieu, que é um método de avaliar, de conhecer as instituições. Por isso que o Raimundo Aron classifica ambos como sociólogos. Tá? Ou seja, o Tocqueville não é dado a viagens abstratas e metafísicas, não. Ele é mais a vida como ela é, tá? Como que as coisas efetivamente funcionam. Tá? Por isso que as principais fontes de trabalho para o Tocqueville é a análise dos costumes de cada país, análise das leis de cada país, análise das instituições políticas e sociais de cada país e também análise de religião de cada país. É por meio dessas fontes aqui que ele vai tirando as suas conclusões e seus conceitos teóricos. E foi isso que ele fez com esse belíssimo trabalho, A Democracia na América, onde ele analisa o modelo norte-americano. Ele foi lá, ficou lá um bom tempo, justamente olhando, percebendo, convivendo com costumes, com as leis do local,
com as instituições, com a religião daquele local, para, enfim, construir a obra dele e extrair conceitos importantes. Foi a partir da análise dessas fontes que ele chega nessa conclusão. Sim, a democracia vai trazer igualdade, vai. Mas vai trazer liberdade? Não sei. Por isso que Tocqueville é um autor que entra dentro dessa tradição liberal. Tá? Então, igualdade e liberdade eram os pontos cardeais da política na sua época. Ok? Os dois grandes conceitos político-constitucionais da época são esses, liberdade e igualdade. Na época não se falava em meio ambiente, em direitos sociais, isso é coisa do século XX, tá, gente? Na época, os dois grandes conceitos teóricos que estão aí em debate, em disputa, são esses dois, liberdade e igualdade. A própria Revolução Francesa, né, ela se levanta com esse lema, liberdade e igualdade. Depois é que surge a ideia da fraternidade, mas basicamente os dois grandes conceitos que estão dentro da disputa política e até da luta política, luta no sentido literal mesmo, são os conceitos da liberdade e da igualdade. Tá? Temia-se muito que essa busca e essa bandeira de igualdade aniquilasse a liberdade. Tá? Então, Tocqueville prefere fazer análises concretas das instituições políticas e administrativas de cada país, buscando assim compreender qual que é o grau de liberdade e igualdade que essas instituições proporcionam. Tá? O equilíbrio entre o desenvolvimento igualitário e também a manutenção da liberdade. Justamente esse receio da época. A igualdade vai... Qual que é o preço da igualdade? Será o fim da liberdade? Esse é um debate que existe até hoje, principalmente quando se analisa regimes mais à esquerda, mais socializantes, né? Ora, tem liberdade, tem igualdade, mas não tem liberdade. Tá? Esse é um debate que existe, de certa forma, até hoje. Tá? Até hoje. O nosso amigo Tocqueville, ele é o sujeito que inicialmente detecta isso e, de fato, é um debate que permaneceu aí por séculos. Né? Tá? No século XIX, nós estamos no século XXI. Isso aqui, e esse tema ainda é de grande debate. Esse fenômeno estava ocorrendo nos Estados Unidos, na visão dele. Na visão dele, os Estados Unidos, com a sua nova e original proposta de democracia, de federalismo, de separação de poderes, de presidencialismo, ele estava, de certa forma, tentando conjugar essas duas potências, a igualdade e a liberdade. Tá? A partir dessa constatação, ele formula uma espécie de tipo ideal, como eu falei para vocês. Então, a partir desse propósito, Tocqueville procura não apenas, falta um S aqui, descrever esses modelos que ele está experimentando, mas também extrair deles um conceito definidor sobre o que é a democracia. Aquele método que eu falei, método meio que empírico. Experimenta-se, entende-se quais são os princípios, os elementos básicos, e a partir daí, desse conhecimento empírico, extrai-se um conceito abstrato, geral, meio puro, para se analisar a realidade. Tá? Então, Tocqueville vai pintar os traços gerais das sociedades democráticas, das quais ainda não existe nenhum modelo concreto. Isso é a grande novidade. Tá? Surge esse modelo de democracia, evidentemente não surge do nada, né? O termo e o conceito de democracia já pode ser encontrado lá em Platão e Aristóteles, só que certamente ele será revisitado, ele será ressignificado a partir das características de sua época. Isso é muito interessante, tanto na política, tanto na teoria do Estado, quanto na teoria do direito. Os conceitos eles vão adquirindo significados e ressignificados na medida das circunstâncias históricas, econômicas e sociais. Aquilo que a gente veio falando já desde o primeiro dia de aula, né?
que talvez eu tenha até espantado muitos de vocês, o conceito de família que nós temos hoje é radicalmente diferente do conceito de família dos romanos, tá? Isso acontece com outros institutos jurídicos. E a noção aqui é exatamente essa. O conceito de democracia que estava nascendo, que estava sendo construído naquele momento histórico de Tocqueville, certamente não é o mesmo conceito lá dos gregos, tá? E é algo novo que desperta a curiosidade de Tocqueville e tantos outros para avaliar o que realmente é essa tal democracia. E a grande preocupação é justamente essa: conjugar liberdade e igualdade. Beleza? Voltamos no próximo vídeo.